Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Palavra de vida eterna. Hoje, dia 3 de junho de 2024, segunda-feira. Como ouro na fornalha, o Senhor provou os eleitos e aceitou-os como oferta de holocausto no tempo certo. Deus se lembrará deles, porque seus escolhidos receberão a graça e a paz. Hoje, a palavra de vida eterna está lá no Evangelho de São Marcos, capítulo 12, versículo de 1 a 12. Jesus Cristo, a fiel testemunha, primogênito dos mortos, nos amou e do pecado nos lavou em seu sangue derramado. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus começou a falar aos sumos sacerdotes, mestres da lei e anciãos, usando parábolas. Um homem plantou uma vinha, cercou-a, fez um largar e construiu uma torre de guarda. Depois arrendou a vinha a alguns agricultores e viajou para longe. Na época da colheita, ele mandou um empregado aos agricultores para receber sua parte dos frutos da vinha. Mas os agricultores pegaram os empregados, bateram neles e o mataram. Mandaram de volta sem nada. Então o dono da vinha mandou de novo um outro empregado. Os agricultores bateram na cabeça dele e o insultaram. Então o dono mandou ainda mais outro, e eles o mataram. Trataram da mesma maneira muitos outros, batendo-os em uns e matando os outros. Restava-lhe ainda alguém, seu filho querido. Por último, ele mandou o filho até os agricultores, pensando: eles respeitarão meu filho. Mas aqueles agricultores disseram uns aos outros: esse é o herdeiro, vamos matá-lo e a herança será nossa. Então arrancaram o filho, o mataram e o jogaram fora da vinha. Que fará o dono da vinha? Ele virá, destruirá os agricultores, entregará a vinha a outro. Por acaso não lestes na Escritura? A pedra que os construtores deixaram de lado tornou-se a pedra mais importante. E isso foi feito pelo Senhor e é admirável aos seus olhos? Então os chefes dos judeus procuraram prender Jesus, pois compreenderam que havia contado a parábola para eles. Porém ficaram com medo da multidão e por isso deixaram Jesus e foram-se embora. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos, nesse dia de hoje, dia 3 de junho de 2024, o Senhor quer nos exortar. Vejamos bem. Hoje, o Senhor convida-nos a passear em sua vinha. Por sua vinha, um homem plantou uma vinha e ele alargou a alguns lavradores.
Todos somos arrendatários dessa vinha. A vinha é o nosso próprio espírito. A igreja é o mundo inteiro. Deus quer nossos frutos, meus irmãos. Primeiro a nossa santidade pessoal, depois um constante apostolado entre os meus amigos, a quem nosso exemplo e palavras devem animá-los a aproximarem-se a cada dia mais a Cristo. Finalmente, meus irmãos, o mundo que se converterá num lugar melhor para viver. Se santificarmos o nosso trabalho profissional, nossas relações sociais e o nosso dever para o bem comum, que tipo de arrendatário somos nós? De aqueles que trabalham muito ou daqueles que se irritam quando o dono envia seus empregados para cobrar-nos o aluguel? Podemos nos opor aos que têm a responsabilidade de ajudar a proporcionar os frutos que Deus espera de nós. Podemos pôr objeção, irmão, aos ensinos da Santa Madre Igreja e do Papa, dos bispos, ou talvez, mais modestamente, dos nossos pais, nossos diretor espiritual, ou daquele bom amigo que está tentando ajudar-nos. Podemos até, inclusive, voltarmos agressivos e tentar feri-los, ou até matá-los com a nossa crítica e comentários negativos. Irmãos, nós deveríamos perguntar-nos os verdadeiros motivos por esta postura. Talvez precisamos de um conhecimento mais profundo, irmão, da nossa fé. Quiçá devemos aprender a conhecer-nos melhor, fazer um melhor exame de consciência para descobrir as razões pelas que não queremos produzir frutos. Por que você não quer produzir fruto, meu irmão? Qual o motivo? Então o Senhor, nesse dia de hoje, Ele vai nos exortar a cada um de nós. De nós somos responsáveis por essa vinha do Senhor. E quais são os frutos que você já fez brotar nessa vinha? O Senhor espera de uma resposta de cada um de nós, meus irmãos. Vamos continuar, meus queridos. Nós vamos pedir à nossa Mãe Maria que ela possa nos ajudar para que possamos trabalhar com amor nessa vinha. Trabalhar com responsabilidade, com apreço. Trabalhar com amor, irmão, sim, trabalhar com amor. Sobre a guia do Papa. Todos podemos ser bons pastores, meus irmãos, e pescadores de homens. Então, nesse dia de hoje, vamos e peçamos ao Senhor que nos ajude a dar fruto, um fruto que permaneça, meu irmão. Só assim a terra se transforma de vale de lágrimas em jardim de Deus. Assim disse o nosso querido Papa Bento XVI na época. Nós poderíamos aproximar nosso espírito a Jesus Cristo, o espírito de nossos amigos ou do mundo inteiro, se apenas lêssemos e meditássemos os ensinamentos do Papa Bento na época. E
tentássemos pô-los em prática. Vamos colocar em prática, meu irmão, o que o Senhor, nesse dia, quer nos ensinar. Aonde quer que nós estejamos, vamos ser um bom produtor de frutos, e frutos bons. Então, assim, meu irmão, que nesse dia de hoje, dia 3 de junho, eu e você possamos ser um bom agricultores do Senhor. E que Deus nos abençoe e nos guarde hoje e sempre. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Porque tudo isso é palavra de verdade.